Sejam bem-vindos ao melhor pós-jogo da YouTube Esfera. Vasco da Gama 2, Paysandu 0. E eu vou falar para você, o Felipe Tiru, eu tô doido. O Gustavo Mel, ainda roubaram o Vascão, cara? Porra, sacanagem, né, cara? Que isso? Lance de jogo ali, empurra pra lá, empurra pra cá, deu uma seguradinha na camisa. Porra, um zagueiro que é um zagueiro que se preze não pode cair igual um papelão, igual caiu, né? Não tem nada a ver com o puxa e repuxa que teve ali. Enfim, roubaram o Vasco da Gama. Cara, a arbitragem, esses jogos assim, tu reparou? Hoje o Ramon fez isso também. É de ler essa porra. Vai, tá pitando mais ou menos igual e tal, não sei o quê. Aí o time grande faz 2-0, Danilo. Sim. Aí rola uma peninha, né? Começa a dar tudo pro time menor, time de menor orçamento. Vai fazer ali. Mas tá bom, tá justo, tá bom. Vasco da Gama ganha por 2-0, leva um bom resultado para São Januário. Dá para poupar, Danilo? Olha, cara, essa perigo, hein? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que são dois tempos opostos, né? É um Vasco num primeiro tempo que faz um pouquinho de esforço ali, imprime um pouquinho de velocidade nos 10 minutos iniciais, e depois o Vasco meio que observa o Paysandu jogar. Olha aí, ó, vocês tiraram a Cristiane da cama, ó. Obrigado, meu amor. Obrigado. Só porque vazou. Cristiano ficou com receio de falar. Pô, o marido lá trabalhando essa hora da noite. Poxa, nem uma aguinha ela para pegar. Porque eu fui burro, tinha que ter aproveitado os 2 minutos da entrada e ter pego a minha água. Obrigado, meu amor. Mas vou falar para você, o de Gustavo Mel. Cara, um primeiro tempo que o Vasco meio que não parecia que não queria jogar, deu mole o Paysandu. O Paysandu teve chances de finalizar. Teve uma bola na trave, tudo bem que foi uma bola meio ali inesperada, mas foi um chute na trave. Mas deu mole para o azar. E um segundo tempo completamente diferente, em que o Vasco pressionou, marcou a saída do Paysandu e que resultou nos gols, né? O Paysandu, acho que também o fôlego do Paysandu e até pela qualidade do time, né? Caiu muito de rendimento no segundo tempo. O Vasco dominou o segundo tempo e realmente o terceiro gol não seria nada absurdo para o Vasco, o volume de jogo que a gente reclamava, né, do primeiro tempo. O Vasco pouco levou perigo ao goleiro do Papão no primeiro tempo, e no segundo foi diferente. Ô Danilo, eu acho que esse jogo, cara, com todo respeito ao Paysandu e a camisa tradicional do Paysandu... Lembra que tem um jogo da volta. E tem isso ainda, né? Ainda tem um jogo da volta. Mas, cara, esse jogo me conecta muito com o jogo do Audax Italiano, cara. Sim. Vagabundo que acha que se o Vasco não fosse operado naquele jogo, porque estava jogando mal, e de fato estava jogando muito mal, com um time reserva ainda, diga-se de passagem, porra, que acha que a gente não ia levar o resultado, eu acho que, porra, cara, estava pelo menos olhando de uma forma bem diferente da como eu estava olhando aquele primeiro tempo do Vasco contra o Audax Italiano, né, cara? Uhum. São esses jogos, Danilo, que, cara, não tem como. Se for o time reserva, tu ainda acha que os caras podem correr igual maluco e tal, e foi isso que nos chamou a atenção, inclusive, naquele primeiro do Audax Italiano. Porra, mano, o vagabundo que tá pegando uma chance, porra, parece que não tá afim de jogar. Quando é o titular, é mais comum ainda, Danilo, um sebo natural do jogador, né, cara? O jogador sabe que tem jogo 2 vezes por semana e sabe que o time do lado de lá... Ô, Danilo, você viu a informação de que o Pedro Henrique, garoto da base deles, 18 anos, comprado pelo Flamengo com 18 anos, o Flamengo ficou com 7%, o Paysandu ficou com 7% do valor de recompra, ou seja, uma aposta aí do Flamengo, se der bom, revende para o Paysandu, cai um dinheirinho lá, mas pagou 3 milhões de reais no moleque, que é um troco de pinga, assim, né? E essa é a maior contratação, a maior transação já feita na história do Paysandu. Surreal, né? Como, né? A gente está falando de uma diferença muito grande de orçamento. Futebol, a gente querendo, achando bom, achando ruim ou não,
é dinheiro hoje em dia, mais do que nunca, e esperemos que não venha a ser pior. Mas é dinheiro e não tem como, né? O Vasco da Gama, com um ordenado do Andrés Gomes, se bobear, paga ali quase todo o elenco. Vai saber, enfim, tem que botar na O matemática aí. salário do Matheus França paga todo o elenco Porra, do. olha isso, né, cara? Então é uma diferença muito grande que eu acho que o jogador entra. Não estou aqui falando que é vagabundo por causa disso, nem nada, né? Até porque eu acho que é comum do jogador de futebol, não é do Vasco, não é do jogador, porra, só de time A, B ou C, ou de grupo A, B ou C. Ele entra naturalmente, cara, porra, com um pezinho no freio. Eu acho que deu para sentir muito isso no Vasco no primeiro tempo, né? Os caras jogando a vida, indo marcar lá, e o Vasco, porra, doutor Saldívia, doutor Robert Renan, achando que vai. Porra, esses caras são muito trouxa. A gente vai Isso é muito chato, né? É uma coisa que incomoda, assim, porque Ah. os caras acham que jogam uma bola que não vai ter que correr e suar para ganhar do Paysandu. Isso que me incomoda um pouco. Pô, já tem, não, com todo respeito, como o Gustavo falou, o Remo, a primeira divisão e tal. Foi parecido. O Vasco, quando imprimiu um pouquinho mais, fez o gol no Remo e aí tomou. O Vasco meio que se segurou lá atrás e tal, e aí toma o gol do empate. Hoje, o Vasco, quando acelerou, conseguiu chegar a 3 gols no segundo tempo, isso é, teve 90 minutos, mas na realidade apenas 45 o Vasco poderia realmente ter terminado o confronto, ter feito um jogo tranquilo. Fica parecendo sempre que vamos no limite, assim, aquele carro que está com a gasolina acabando. Não, deixa eu ir poupando aqui até chegar no posto de gasolina perto de casa. É bem isso, né, cara? Dá pra ver claramente, assim, né, que, porra, caralho, os malucos estão achando que vão fazer o resultado. E aí, nessa, sempre acaba acontecendo alguns riscos, né, cara? Acho que esse jogo contra o Paysandu, por mais que talvez até o próprio Renato tenha dado, galera, vamos na boa, devagar aqui, que vai dar e tal, não sei o quê. Mas numa dessa, você faz um primeiro tempo daqueles que o Paysandu teve 2 ou 3 chances muito perigosas, né? Podia complicar o confronto, podia dar uma merda, mas o fato é que o mais provável aconteceu, né? Segurar ali, os caras também, tu sabe que, porra, a falta de grana do outro lado, a Série C por jogar, diferente da competição que você vai ter para montar time para a Série A, tudo isso influencia aqui. Cara, a natureza dá uma marcada, né? Essas falhas do Vasco no primeiro tempo são bem graves, assim, falhas defensivas muito complicadas pelos dois lados da defesa, miolo também perdidinho, e você vê que os caras não conseguem converter, né? Tem aquela situação. E no segundo tempo, cobra também, ainda nessa pegada de diferença, né? De um elenco de Série A para um elenco de Série B, de um elenco de milhões para um elenco de milhares. É a questão física, né? Pega muito, me parece, ali no final das contas. Porra, os zagueiros dos caras, os 3 gols nossos, a zaga dos caras é brincadeira. A zaga dos caras já tá, parece que já tá sem perna. Os Eu caras acho já que eles são meio estavam ruins, já sem tá perna e o time também se lançou ao ataque, né? Mas o Vasco foi muito inteligente. Diferente do jogo do Remo, e talvez seja a capacidade do Remo, né? Que é da Série A, com todas as dificuldades, mas é da Série A e o Paysandu está na Série B, na Série C, do Vasco ter marcado os zagueiros. Fez uma pressão alta. Quando ele bota Nuno, Adson e Brenner, o Vasco consegue pressionar o Paysandu e eles não conseguem chegar no nosso ataque, né? Tirando um lance ou outro. Na nossa defesa, digo. Então, assim, contra o Remo, a gente deu campo para eles, ele botou o JP e o Vasco meio que deu campo para o Remo conseguir aquela faltinha, aquela maldita faltinha que o Saldívia fez. Eu acho que teve isso também, né? Um Vasco mais atento, mais ligado no segundo tempo e nessa dinâmica do jogo. Porra, vamos marcar um pouquinho ali em cima e esses caras vão se enrolar. E aconteceu justamente isso. Pois é, acho que foi bem por aí mesmo. E, cara, o Vasco chega a um resultado que era o natural de se esperar, né? Num jogo bom, num jogo ruim, a gente espera que o Vasco, contra um elenco muito mais limitado, como a gente vinha falando, chegue a um 2-0 tranquilo, para levar para São Januário tranquilo. Podia ter sido 3, juizão. Foi a Edna, eu acho, né? A juizona do VAR lá. Chamou. Não, é Denise. Denise, né? O Ramon Abateabel entrou na onda, porra, um puxa-repuxa ali.
podia deixar passar. Ninguém viu o lance, né, cara? Nenhum jogador do Paysandu reclamou, nenhuma das transmissões falou nada, porque é um lance muito de jogo, né? Então não precisava, era totalmente... Daiane, isso. Totalmente desnecessário. Podia ser o 3-0, Danilo, que aí eu acho que dava para brincar um pouco mais com o destino e a mística maravilhosa do futebol, né? 3-0, tu chega em São Januário, bota um reservinha ali. Até o Marino vai conseguir jogar. Deixa uns titularzinhos ali no banco de reserva, por via das dúvidas. Começou a pintar um desastre ali, meu amigo. Tomou um gol de estabanado, de repente, na cagada, os caras fazem 2. Porra, aí beleza. Mas agora, com o 2 de vantagem, eu acho uma situação meio... brincar com... E até porque esse time já demonstrou, e o elenco, que não leva a sério certos jogos. E um 2-0 Vasco contra esse Paysandu, jogando em São Januário, que eles vão jogar de murrinha. Vamos ver aqui, vamos trocar passe. Imagina você botar um Marino, um Matheus França, Quem mais, Gustavo? Vamos pensar num time murrinha aqui, que vai jogar com aquela má vontade. Meu Cara, Deus. é um perigo. Lucas Freitas, aí bota... Não, sacanagem, hein? Nosso Lucas Freitas tem assim, é uma parada que, infelizmente, gente, o Gustavo foi certeiro. Eu comentei isso, Gustavo, no final do primeiro tempo, que a gente tem exemplos de jogos em que a gente era um time melhor, né, capacitado tecnicamente, financeiramente. Chapecoense, Barracas Central, Audax os primeiros 30 minutos. E o próprio Remo. E o Vasco, por, não sei se má vontade ou falta de atenção, que é algo que vários técnicos, de Carilha, Ramon Dias, passando por Fernando Diniz, a Paiva e a Renato Gaúcho, é um Vasco que dá mole. Então, eu não duvido que contra o Paysandu em São Januário, se não tiver um ímpeto de Copa, gente, é um jogo importante, a gente pode dar merda, né? Então... Meu amigo, eu sei de uma coisa, Danilo. Bota o meu Xuxa lá que tá tudo resolvido, caralho, meu camarada. Eu sou um Xuxa. Já falei, estou cada vez mais fascinado com esse bagre maravilhoso. João Mirante, você que chegou agora, meu amigo, boa noite. Ficou um gostinho de quero mais? Boa noite, Danilo, Gustavo. Eu acho que ficou com gosto de deu pro gasto, né? Acho que a gente foi lá e cumpriu a nossa obrigação. Acho que é um resultado que deixa praticamente encaminhada a classificação do Vasco, né? Difícil imaginar uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, o Paysandu vindo aqui. Difícil não é difícil. Eu consigo imaginar uma tragédia. Mas é bem improvável, eu diria, né? O terceiro gol tornaria a coisa selada, praticamente. E aí tá por se explicar ainda o que Dona Daiane e senhor Ramon Abate Abel conseguiram interpretar de falta naquele lance, onde me parece que o Brenner sofre a falta antes, inclusive. Se alguém faz uma falta ali primeiro, é o cara do Paysandu, que, como o Renato também disse na coletiva, nem reclama, né? O próprio zagueiro não acusa a falta que o VAR foi procurar lá. Mas, enfim, acho que ficou um resultado que deu para o gasto. E sobre o jogo, cara, primeiro tempo do Vasco pavoroso, né? Uma coisa assim, blasé também. Um time que, entrou meio saco cheio ali no primeiro tempo. E o Paysandu, cara, deu tudo que tinha para dar nos 45 minutos, né? Foi um time corajoso, foi marcar o Vasco alto, trouxe problemas para essa saída de bola do Vasco, que foi bem truncada, né? E pouco produtivo. O Vasco até ficava com a bola, mas não conseguia gerar volume ofensivo. Depois passou a tentar jogar muito em bola longa, mas também ficava o Spinelli lá brigando de cabeça, mas sem conseguir ganhar muita segunda bola no primeiro tempo. O único pivôzinho que ele fez melhor, o senhor Rojas tratou de, em vez de dominar a bola, tentar fazer um golaço de primeira maluco, né? O Rojas deu um bom chute também no primeiro tempo, ele vai ser
importante no segundo, né? Vai ser decisivo no segundo tempo, mas no primeiro desaparecido, cara. E para mim aquele problema permanece, né? Bota o Tietê ali pelo lado direito, só que o Tietê, ele, na verdade, ele não fica muito ali. Ele circula bastante, ele vai muito, inclusive, lá para a esquerda para tentar. Aliás, o Vasco tenta progredir mais pelo lado esquerdo. Ainda mais sem o PH aqui na direita, como o Puma não tem drible, então a saída de bola é quase sempre pela esquerda. E ficou muito congestionado lá no começo do jogo, 5 primeiros minutos. Sobraram umas 2 bolas com espaço para o Puma aqui na direita, depois isso parou de acontecer, e o Vasco fez um primeiro tempo realmente muito fraco, né, em termos de volume ofensivo. E o Paysandu, cara, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de sorte, podia ter conseguido um placar favorável, né? Descer para o vestiário ali com 1-0 e tal. Teve chances ali. No primeiro lance tem uma bola que estoura no travessão. Eu acho que o cara não estava impedido. Tem um lance desse mesmo camarada cruzado, que o Léo Jardim faz uma boa defesa, o Cuiabano chega no rebote. Tem chute de fora. Foi o melhor lance, esse, que o Cuiabano, se o Cuiabano tira, é Creu. Tem chute de fora que desvia e passa perigoso, bola cruzando a área ali também com algum perigo. O Vasco deu espaço, o Renato, né, falou, o Vasco deu espaço para o Paysandu e eles foram aproveitando, com as dificuldades técnicas, mas foram aproveitando. O Matheus Cavalcante diz aqui, estava impedido. Eu não sei, não vi o lance muitas vezes, na hora fiquei com a impressão que não estava, podia estar. Mas, enfim, o Paysandu, mesmo com uma posse de bola bem menor que a do Vasco, foi muito mais perigoso no primeiro tempo, né? O Vasco bem blasé. Mas, assim, repito, eu acho que o Paysandu ele deu tudo que tinha para dar nos 45 minutos. E o Vasco voltou com um ritmo um pouco mais forte já no segundo. Antes de fazer o gol, já tinha tido finalizações, bola na área, já começou a construir algum volume ofensivo. E aí faz o primeiro gol numa jogada muito inteligente do Rojas, né? Primeira pré-assistência de mão no Ibovasco, se eu muito não me engano ali. Ele percebe a zaga mal posicionada, o Andrés Gomes também pede a bola, sabe que E foi curioso, né? Porque ele chega na dividida com o zagueiro chuta para fora, sai do campo, e a bola está logo posicionada ali, bem na área onde estava posicionada a bola. Então o Rojas já pega a bola, percebe rápido, o Andrés Gomes também percebe rápido que tinha o espaço, centra para o Xuxa, e o Xuxa, quando o time começa a ter mais volume na área, começa a alimentar o Xuxa, né? E aí o Xuxa mete aquele sapato, né, cara? Que puta merda! Pensei que o Xuxa ia jogar lá na China a bola, mas ele estufa a rede, abre o placar. Logo em seguida, a gente faz um segundo gol, bela assistência do Rojas, bela aparição na área, presença de área do Xuxa para fazer o 2-0. E aí, cara, o Paysandu, que já não tinha tanta força, acho que ele meio que se rende ali um pouquinho, depois do 2-0, e o Vasco não tem tantos problemas. Até porque o banco, né, do Paysandu, os caras que não entram... dizer que não houve problema, logo depois que o Vasco faz o primeiro gol, o senhor Robert Renan perde no corpo para o centroavante Ítalo. Caraca, uma maneira isso que deixa foda. A gente louco. Ele perdeu 2 ali pelo canto. Perdeu 2, mas essa foi bizarra. Essa pior, foi porque essa gerou a principal jogada do Paysandu, que até o melhorzinho deles lá, o Marcinho, pega a bola, vem quicando, ele chuta cai lá no palco do Axl Rose. E aí depois o Vasco faz o segundo gol, aí mata praticamente o jogo, vem as substituições, acho que o Nuno não entra bem, ia fazer um gol que ia fazer bem para a confiança dele, o Adson também discreto, Matheus França, pela ponta esquerda, o homem entra em todas as posições do futebol, o Matheus França é o Coringa, né? Coringa reverso, né? Porque ele entra mal. Entra mal em todas as posições. Em todas as posições. E o Brenner, esse sim, acho que entrou bem, inclusive ia fazer uma jogada decisiva ali, o Nuno ia fazer o gol, mas jogada toda do Brenner num bom passe do Puma, que teve o nome exaltado, o Pumita. No ataque ele, cara, tá sempre lá dando uma moral, na defesa é mais complicado, né? Mas acho que hoje dá para passar batido ali, apesar da discussão no primeiro tempo. Mas o Brenner, né, mostrou qualidade ali para fazer esse lance, ganhar do zagueiro com força, com técnica. Mas o zagueirinho, João Almirante, o lance, caralho, o zagueiro cai igual um papel, o outro chega assim já... mas o Brenner tem ali a sua qualidade para fazer o lance, né? Enfim, e era um 3-0
que selava, mas tá tudo certo, cara. Tá tudo bem, 2-0. Acho que fizemos o que tem que fazer. Jogo de Copa é para ganhar mais do que tudo, e acho que a gente, depois de um primeiro tempo ali bem fraco, volta num ritmo um pouquinho maior no segundo, e é o suficiente para construir uma vitória tranquila no segundo tempo. Esse é o Ibovasco, a bolsa de valores dos jogadores do Vasco da Gama. Desde o início do ano, a gente está brincando aqui, fazendo as comparações. Quem evoluiu? Quem caiu de rendimento? Quem fez um jogo ok? Quem manteve a atuação? Esse é o Ibovasco. Você pode brincar com o Ibovasco no site ibovasco.com e visualizar tudo que a gente tem feito nessa temporada, as passagens dos técnicos, os jogos mais que renderam mais pontos, os jogos que renderam as piores avaliações. Cola no Ibovasco, brinca com a gente e participa aqui da análise da partida do Vasco através dos seus jogadores. E tá aí, os bonecos avaliados. O Thiago Mendes continua na liderança, depois Andrés Gomes, e em terceiro lugar o Cuiabano. Mas você vê que o Cuiabano já há um tempinho não pontua para ficar lá em cima, né? Olha o Spinelli. Olha o Xuxa subindo. Vai fazer gol contra os caras e contra o Corinthians. O Xuxa vai ganhar vários pontos e a gente vai ficar feliz. Agradecer o Emerson Rocha aqui, ó, mandando a galera para o canal. Obrigado pelo ganho, que Emerson. Obrigado pela moral. O Datagol é onde a gente vai inserindo pontos para quem participa das assistências e quem faz os gols do Vasco na temporada. Nesse momento, quem está na frente é o Cuiabano, que tem um número bizarro de assistências desde que ele chegou, além dos gols importantes. E conta também para gols que fizeram a diferença, a pré-assistência. Então, não é toda pré-assistência que o jogador ganha. A gente analisa cada gol. E também tem bônus para lances mais complicados, difíceis, em que o cara conseguiu uma saída brilhante, vamos assim dizer. Cola no Datagol, que a gente gosta de fazer. Vamos relembrar o primeiro gol do Vasco, hein, João? Que é uma pré-assistência de mão. Pré-assistência Rojas no lateral, assistência Andrés Gomes e gol do Xuxa. Exato. Andrés Exatamente, Gomes. vai lá. Andrés Gomes, assistência. E o Xuxa, Spinelli, Cláudio Spinelli, faz um gol. Tá salvo já. Vamos para o segundo gol. Segundo gol, assistência Rojas, sem pré-assistência e gol do Xuxa. Gol do Xuxa. Assistência do Rojas e mais um gol do Xuxa. Eu quero ver o Spinelli como é que vai ficar nesse gráfico, hein? Olha aí, ó, terceiro lugar já o Spinelli. E olha o curioso, né? Tudo de verdinho, que são os 4 gols do Spinelli. Lembrando que no Datagol a gente não conta os jogos de Carioca, a menos que fosse um clássico ou semifinal, final. Então estão aí contados em todos os jogos mais importantes do ano, excetuando os cariocas. Tá aí o Spinelli como artilheiro do time, com 4 gols. Boa, Xuxa. Só marcando, o amigo Lucas até pingou o superchat, marcando gols apenas em times de terceira divisão, né? Volta Redonda, Paysandu e Fluminense. Olha o Xuxa. e o não foi ele que marcou? Não foi ele. Quanta maldade no Xuxa. Respira, vascaíno, que domingo tem mais e Expresso amanhã, repercutindo a viagem de volta para o Rio e as expectativas para o jogo contra o Corinthians. Grande beijo, Gustavo. Grande beijo, João. Grande abraço a essa audiência maravilhosa. Se inscreve, deixa o like, hein? Não esconde não, não foge não. Amanhã a gente está de volta. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.